Pai querido, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua presença. Se manifesta nesse lugar, ó Deus. Cumpre teus propósitos, tua obra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que anota o título dessa ministração é Além do Véu. Além do Véu. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus. Quem criou? Deus. No princípio criou Deus. Eu acho tremendo isso, porque Deus, desde das primeiras palavras, ele fala quem que é. Quem é o cara no mundo? É ele mesmo. Ele criou, ele demonstrando o seu poder inigualável, né, a todo mundo que lesse a sua palavra e o conhecesse, ele criou tudo. Então ele é o início, ele é o princípio, dele vem tudo e todos são dele, na verdade. Tudo é propriedade dele. Na verdade, essa palavra é uma palavra zoe, que é a vida de Deus. Então o próprio Deus, o zoe de Deus, a vida de Deus se manifestou em toda a criação, em tudo, desde o princípio. Ou seja, tudo é dele, tudo vem por ele, tudo é para ele. Então Deus, ele começa a criar a terra e ele começa a criar a natureza, os animais, o céu, né, o mar, as estrelas, o sol e a lua, e ele começa a criar toda essa beleza para nós, né, e nós vemos que em Gênesis 1, no versículo 27, ele fala que ele cria então no sexto dia o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Então ele completa a sua criação com a nossa criação, com a criação minha e sua, a representação do homem e da mulher naquele lugar. E eu fico imaginando, aqueles dois seres, imagine uma criança quando ela nasce, ela é um ser vivo que nasce, mas ela não tem consciência de nada, ela não consegue saber todas as coisas. Imagine um ser criado por Deus naquele momento e ele já sabe tudo. Ele abre os olhos e ele tem consciência das coisas, ele começa a ver, meu Deus, quanta coisa linda, e ele admirava todas aquelas coisas, com certeza. Adão e Eva se surpreenderam com tudo aquilo, nunca viram, foram acordados, né, numa vida, em um mundo onde nada existia, nem eles mesmos, e daí tudo começou a ficar lindo e belo, eles admiravam tudo isso. Os primeiros habitantes, então, começando a contemplar a arquitetura maravilhosa daquele Deus, de Gênesis 1:1, ele criou todas as coisas. Diáconos, vão até a porta ali um pouquinho, só por favor, só para ver uma questão. Imagine, então, aqueles seres, né, que estavam ali, os primeiros habitantes cheios disso que, né, desse amor, dessa contemplação maravilhosa. E eles não só viram o Criador todo o tempo, eles estavam vendo Deus, porque a palavra diz que eles se encontravam toda a viração do dia, mas eles não só viram o Criador e a sua criação, mas eles tinham um relacionamento com Ele. O Deus que criou todas as coisas, criou eu e você, Ele tinha um relacionamento desde as primeiras criaturas. Adão e Eva se relacionavam com Ele. E esse relacionamento era diário, nós sabemos. Toda a viração do dia ele vinha, relacionamento fácil, bem fácil, é só esperar que ele vinha. Nós cantamos hoje, vem, né? É só esperar e ele chegava. E era só esperar aquele momento especial de todo dia para que ele viesse, e ele sempre vinha. Então, criador e criatura juntos, todo momento, pertinho, íntimos um do outro, à vontade, sem medo, não existia medo, amigos, uma amizade entre Deus, Adão e Eva, entre Deus e nós hoje. Um aprendizado diário. E Deus cria tudo e começa a revelar essa criação, ele começa a dizer os seus planos, provavelmente, contar como que seria, o que ele pensava, ensinando da melhor forma para que Adão e Eva, eles desfrutassem da melhor forma possível aquele lugar, sim. Porque Deus, quando nós nos encontramos com Deus, nós nos submetemos a Ele, nós ouvimos a sua voz, Ele vai começar a revelar para nós os seus segredos. Tudo vai ficar mais fácil na nossa vida quando nós aprendemos a ouvir Ele, a ter esse relacionamento. Ele vai começar a nos dar uma nova direção, Ele vai nos mover a ir além e não perdemos tempo com isso. Essa sim é a vontade de Deus. Ter eu e você perto, sempre. O melhor que Deus tem para mim e para você, com certeza, é uma vida de uma eterna amizade entre nós.
O que Deus quer de melhor para nós é um eterno relacionamento. Sempre foi assim. Deus sempre quis estar perto de você. Sempre, sempre quis, da forma correta. Entretanto, nós sabemos a história, que o relacionamento foi quebrado, Adão e Eva pecaram contra Deus, envergonharam a Deus e foram retirados dessa presença. Não tiveram mais esse relacionamento tão próximos, porque eles foram separados. E nós sabemos que em Êxodo, no capítulo 3, naquele encontro de Moisés, naquela sarça, Deus chama de novo para que ele fosse resgatar o seu povo que era escravo no Egito, para que eles voltassem a ter um novo relacionamento. E nós vemos que no versículo, em Êxodo, capítulo 40, conta toda a história quando Moisés, ele recebe aquelas tábuas da lei, mas ele recebe também como que seria feito para ser construído um lugar para que eles estivessem mais próximos. Que o povo e esse Deus que estavam separados começassem a ter um relacionamento novamente. E esse lugar era como se fosse uma igreja móvel, né? É um santuário móvel que era chamado de tabernáculo ou tenda. Eles faziam isso. Quantos conhecem, já ouviram sobre o tabernáculo? Que era a construção de uma igreja no deserto, onde ela tinha parte. Nós vamos falar sobre isso. E tanto esse tabernáculo no próprio deserto que Deus construiu, como se fosse uma igreja móvel, para que eles pudessem o adorar ali. A mesma coisa depois com Salomão, quando ele construiu aquele templo em Jerusalém, também era dividido em 3 partes, da mesma forma. Era o local, era uma simbologia, onde o povo tentava se relacionar com esse Deus, mas havia separações nesse lugar. O povo não poderia chegar onde o sacerdote chegava, o povo não poderia chegar onde o sumo sacerdote poderia chegar, por causa do pecado. Deus queria mostrar, então, com essa igreja móvel, tanto esse tabernáculo quanto esse templo lá em Jerusalém naquela época, mostrar de uma forma figurativa que existia uma separação entre Deus e as pessoas. Não eram todos que poderiam chegar até Ele, por causa do pecado. Como se realmente tivesse provado que tinha uma dificuldade. Era mais difícil chegar agora. E de onde vem isso? Por causa, como eu falei, essa estrutura física. Vamos começar. Esse templo, esse tabernáculo tinha 3 partes. Era o átrio, que era a região anterior desse templo, aonde os sacerdotes ficavam e também aonde as pessoas iam com os seus bodinhos, com as suas ovelhinhas, levar lá para que fossem sacrificados no lugar delas. Porque, na verdade, nós sabemos que o pecado trouxe morte, e essa morte seria para todos nós, para cada um de nós. Então, como é que eles faziam? Eles levavam esses animaizinhos para substituir, digamos, a sua morte. Eles não iam matar pessoas, mas esses bichinhos, esses sacrifícios seriam feitos para simbolizar, como se fosse a minha morte, a sua morte e a morte deles. Eles colocavam todos os seus pecados ali e esses bichinhos eram sacrificados, em consequência, aquele pecado para tentar reaproximar o homem de Deus. Então, tinha esse átrio onde as pessoas chegavam somente até o átrio, não entravam mais. Dali, os sacerdotes pegavam esses animais e eram sacrificados. Aí tinha uma outra parte, uma segunda parte, que era o santo lugar ali, onde eles faziam todo o seu ofício ali, né? Cuidavam da lamparina, cuidavam dos pães asmos nesse lugar, e do incenso, né? Que subia todo dia. E tinha um outro lugar, que era o terceiro lugar, onde a arca ficava, que somente um homem, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Um homem conseguia ter a presença de Deus novamente para um relacionamento uma vez por ano. E era um homem chamado sumo sacerdote, só ele. As pessoas ficavam lá fora do arraial, os sacerdotes faziam ofício naquela antessala, no átrio e no santo lugar, mas no Santo dos Santos, só um sacerdote entrava uma vez por ano, para levar os seus pecados e também o pecado do povo. Veja que limitação. Algo que Deus fez Adão e Eva para ter um relacionamento diário, por causa do erro deles, afastou deles dessa presença de uma forma difícil de se chegar nesse lugar. Mas Deus queria reaproximar as pessoas, por isso Ele estava fazendo dessa forma. Então havia uma limitação ali,
nesse lugar. E Paulo diz em Hebreus 10:4, fala assim: pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados, com certeza. Então, na verdade, essa tentativa de que pecados fossem perdoados era algo figurativo somente. Na verdade, esses pecados eles eram como que encobertos ainda, não eram perdoados, porque nós sabemos que para perdão dos nossos pecados teria que ser alguém puro, alguém que nunca tivesse pecado, e na terra não existia ninguém nessa altura. Então tudo apontava pela necessidade de um dia que viesse um Salvador, um Cordeiro verdadeiro. E nós sabemos quem é, mas na época eles ainda não sabiam perfeitamente quem seria. E algo muito interessante, quando eu estava lendo sobre isso, sobre os sacerdotes, sobre esse ofício de sacrifício que eles tinham ali, é que eles sacrificavam pelo pecado de pessoas, era um carneiro, ou um bode, na verdade. Mas quando eles iam sacrificar por eles sacrificavam um touro. Veja que diferença. Então, para que os pecados de todas as pessoas ali fossem perdoados, entre aspas, eram carneiros, eram cordeiros, mas o dele eram touros. Era algo maior. Isso revela para nós uma responsabilidade maior que um sacerdote tem. Hoje nós sabemos que não são somente pastores ou líderes, todos nós somos chamados sacerdotes. Há uma responsabilidade maior sobre o sacerdote, uma comparação assim em nível de exigência, um peso maior, um sacrifício diferenciado. Por isso que nós temos que prestar muita atenção na nossa vida todos os dias. Há algo especial que Deus quer fazer através de nós, mas da forma correta. Jesus disse em Lucas 12:48, mas aqueles a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Deus quer mais de nós, Ele quer mais que nós façamos, por isso o nível de exigência, no bom sentido, que Deus quer você mais santo, você mais verdadeiro, você mais puro, você mais perdoador, é isso que Ele quer de nós. Ele nos pede isso todos os dias. Mas depois de algum tempo desses sacrifícios que se passaram, eles não estavam mais agradando a Deus, como Deus queria. Não estava havendo mais uma reparação de pecados, porque os sacrifícios não estavam sendo feitos da forma correta. As pessoas começaram a ir com animais doentes, animais cegos. Não era isso que Deus queria, eram animais puros, animais perfeitos. Os sacerdotes já não eram tão perfeitos mais, não se arrependiam do que eles faziam. O nível de zelo já não estava sendo o mesmo, nem de santidade. Então não mais estava agradando a Deus esse tempo. Tem um texto muito forte sobre isso que eu queria ler com vocês, Isaías 1, do 11 ao 20. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-me um fardo para mim, não os suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Amém? Texto pesado, né? Difícil. Como se Deus estivesse falando, tudo que vocês estão fazendo aí está tudo errado. Vamos mudar. Vamos fazer outra coisa, vamos mudar a forma que está sendo feito.
Mas essa, querido, era claramente, né, a maior prova que entre os homens, as pessoas, há uma fragilidade muito grande entre a humanidade. De quão contaminados pelo pecado estavam, né, ou, né, sem Cristo nós estamos condenados, nós não temos o que fazer. Nós precisamos de um cordeiro verdadeiro. Nós precisamos de um sacerdócio real, precisamos de uma nação santa, de um povo adquirido de Deus, é isso que Ele nos pede. Então isso demonstra claramente que não havia nenhum que pudesse salvar-se, nem perdoar os seus pecados, não há ninguém, sozinho nós não conseguimos nos reaproximar de Deus verdadeiramente, o mundo precisava de um Salvador. Outra imagem que eu queria que vocês se atessem a isso, vocês que estudaram, sabem sobre tabernáculo, vocês que não sabem, eu vou contar. Então tinha o átrio, como eu falei, tinha aquela primeira parte do templo, que era o santo lugar. Entre o santo lugar e o santo dos santos, que aquele sumo sacerdote uma vez tinha um véu, uma cortina muito grossa, muito espessa, para que ninguém entrasse, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. E o propósito dessa cortina era separar aquele lugar de um lugar santo, um lugar onde a presença de Deus se manifestava com maior força todo ano. E o texto de Êxodo 26, do 30 ao 35, fala das características desse véu, que é muito importante. Pode parecer que é uma aulinha que eu estou dando para vocês, mas no final vocês vão entender aonde que eu quero chegar em tudo isso. Então esse véu era um véu espesso. Fala que tinha 12 centímetros. Você imagine um véu, uma cortina de 12 centímetros. Era difícil, né, passar por ela. Pesada. 18 metros de altura. 4 camadas. Primeira camada era a camada de linho fino. Era linda. Tinha 4 cores, né? Era a cor azul, tinha a cor roxa, vermelho e branco, cada uma simbolizando uma coisa de Deus, e cheio de desenhos de querubins, de anjos, nesse lugar. Depois dessa primeira camada de linho fino, vinha uma outra camada grossa, que era de couro de cabra. Depois vinha uma outra camada, que era de couro de carneiro. Você imagine a grossura disso, né? E uma outra camada era pele de texugo, que ninguém sabe bem o que significa, mas sabe-se talvez que seja algum bicho marinho, alguma coisa, uma outra capa, e depois vinha outro linho fino, cheio de querubins, fechando tudo isso, e 12 centímetros. Essa era o que separava da presença de Deus. E esses querubins que estavam desenhados simbolizavam aqueles querubins que estavam cuidando daquele jardim do Éden, para que o homem não entrasse nele, e também os anjos do céu que estão diante do trono de Deus. Mas algo muito interessante mudou entre esse tabernáculo e aquele tempo no Éden. O homem foi restrito daquela presença de Deus, mas naquele tabernáculo tinha uma fenda, uma possibilidade de chegar na presença de Deus, que era esse homem, chegava uma vez por ano, o sumo sacerdote. Mas um dia Deus não aguentou mais isso. Movido de um amor muito grande, uma compaixão que nós não conseguimos imaginar, Ele envia Jesus. João 3,16, vou repetir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas tenha a vida eterna. Talvez esse seja o versículo mais conhecido. Jesus precisou vir. Deus não aguentava mais, então aquele sacrifício de Jesus na cruz pagou todo o pecado, pagando toda a dívida que existia, toda a diferença que existia entre nós, pegou todo o decreto de dívida das mãos do diabo e decretou a vida sobre a nossa vida. Um único sacrifício foi suficiente, não precisava mais matar aqueles bichinhos, mas um sacrifício, o sangue de Jesus já foi suficiente para nos trazer de volta para Ele, para nos trazer mais próximos dEle, para nos trazer, porque Ele era o sumo sacerdote santo, Ele era o cordeiro verdadeiro, o cordeiro puro. Não precisava mais disso. Agora Deus começa a trazer o homem mais perto. Deus não suportava mais isso. Mateus 27, 51
fala que no mesmo instante que Jesus morreu, no mesmo instante, o véu do santuário, aquele véu grosso, de 12 centímetros, difícil de ser arrancado, difícil de ser rasgado, ele foi rasgado de cima a baixo, como se o próprio Deus visse aquilo e não suportou mais, e ele veio de cima a baixo, rasga o véu. O véu espesso daquela forma que ninguém conseguia rasgar, alguém rasgou de cima até embaixo. Por que não fala que rasgou de baixo para cima? Porque quem rasgou o véu estava em cima. Foi de cima a baixo. O próprio Deus rasgou o véu, como se ele falasse: chega! Eu não aguento mais ficar longe de vocês. Eu não aguento mais ficar longe da presença de vocês e ver todas essas coisas. Eu quero estar perto de novo. Eu tenho saudades de você. Imagine aquela cena, querido. Aquilo era algo impossível de ser rasgado, e alguém vem sem ninguém mexer, ninguém viu nada, aquilo começa a se partir. E aquele lugar onde a presença era só vista por um homem uma vez por ano, agora começa a ter um livre acesso, as portas foram abertas naquele lugar, o caminho para a presença de Deus foi aberto novamente. O que eu quero dizer é isso. Assim como esse véu do templo foi aberto, rasgado, também simbolizava que Jesus foi rasgado, foi aberto por nós, e o seu sangue verteu, para que nós pudéssemos estar na sua presença. Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança, não precisamos mais ter medo, não precisamos ficar distantes agora, nós podemos ter plena confiança a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade, porque o livre acesso a Deus está aberto. Existe um texto conhecido em Lucas 21, 6, que diz assim: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Esse é um texto bastante conhecido, em que muitos teólogos falam que esse texto fala quando Jerusalém foi destruída nos anos 70, que não ficou pedra sobre pedra. Eu, particularmente, creio também que isso começou naquele dia que esse véu foi rasgado. Não sobrou pedra sobre pedra, não queria dizer que não ia sobrar uma pedra sequer do templo, mas não sobrou nada que fosse algo concreto, um edifício. Ele não está num edifício, Jesus não está no edifício, não é algo estrutural que segura o nosso Deus. Hoje nós temos o livre acesso para na nossa casa, em todo lugar, nós estarmos diante dessa presença e buscarmos esse lugar aonde Ele está e o encontrarmos, sem medo, sem dificuldade. A igreja é uma estrutura necessária, esse complexo é necessário para que nós estejamos juntos, e vai ser sempre assim, porque Jesus vem buscar a noiva é a igreja. Então, queridos, mas eu digo que não há mais impedimentos entre nós. Atos 7, 48, todavia, o Altíssimo não habita em tendas feitas por mãos. Ele não está porque esse templo está aqui, ou os outros templos no mundo, não é porque existe isso, se nós formos embora, já não vai estar mais aqui. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Então, queridos, Deus sai daquele lugar para nunca mais habitar num templo fechado, feito por mãos humanas. Deus deu fim a uma estrutura religiosa, mas Ele abriu um caminho para um acesso direto, meu e seu, para estarmos diante da presença dEle, sem intermediários, sem protocolos para o encontrar. Jesus se torna o único mediador nosso, o preço já foi pago, agora Cristo é o superior sumo sacerdote. E quando nós cremos nele, no sumo sacerdote, nós começamos também a ser sacerdotes, como ele fala, o reino de sacerdotes. E aquela classe sacerdotal que só eles chegavam até a presença do próprio Deus foi abolida, não existe mais. Hoje todos nós podemos entrar além do véu, além do véu. Quando nós entendemos a Bíblia lá do passado, quando nós estudamos o tabernáculo, eu incentivo você para isso, era uma figura do que Deus, quem era Jesus, o que Ele faria, e quando nós entendemos isso, as coisas começam a ficar mais assim claras para nós. A obra foi muito grande.
Jesus estava sendo mostrado desde o primeiro versículo na Bíblia até o último. E quando nós descobrimos essas verdades, isso é algo maravilhoso que se abre para nós. Assim como essa cortina rompeu, o nosso pensamento, nosso coração, ele se abre para as coisas que Deus tem para nós. 1 Pedro 2,9 fala assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Algumas versões falam: vocês são povo adquirido de Deus. Deus tomou posse de novo, que estava perdido, Ele tomou você de volta das garras de Satanás e tomou para Ele. E não só te chama de filho, mas Ele fala que você é amigo. E amigo fica perto, amigo fica junto. Hoje não há então um lugar exclusivo para nós encontrarmos a Deus, mas com certeza há uma atitude minha e sua, zelosa para o encontrar. Nós precisamos ter zelo nesse encontro. Maior ainda que aqueles sacerdotes tinham, muitos morriam quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia chegar diante daquele lugar onde a presença de Deus vinha com a Shekinah, e eles morriam naquele lugar, porque eles não eram santos. Eles não se preparavam para estar naquele lugar. Eles iam para que Deus pudesse aceitar o perdão deles e do povo, e eles eram consumidos, fulminados naquele lugar. Veja que é sério como nós chegamos a Deus. Deus rompeu o véu, Jesus está aberto, temos livre acesso, mas não é de qualquer forma que nós chegamos diante dele. Tem a forma correta. Muito mais do que aqueles sacerdotes tinham. Hoje nós precisamos buscar mais isso. Uma atitude voluntária, uma atitude correta, zelosa diante dele. Então, o caminho para a presença de Deus foi aberto. Tudo que foi perdido por Adão e Eva agora foi recuperado por Jesus através da cruz. Mas eu queria fazer várias perguntas para você, eu queria que você pensasse em cada uma delas. Você consegue medir, mensurar hoje qual o valor da obra da cruz pela sua vida? Você consegue medir o que foi aquilo? Você consegue ver qual foi o valor, o preço pago para que esse véu fosse rasgado? Ninguém chegava diante de Deus, ninguém poderia chegar, mas Deus fez isso por mim e por você, e isso nós temos que fazer valer a pena. Nós temos livre acesso, mas nós não podemos entrar, como eu falei, dessa mesma forma. Mas eu pergunto, aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os sacerdotes de hoje? Porque nós não valorizamos mais essa presença. Eles ficavam desesperados uma vez por ano lá fora, com medo, traziam os seus bichinhos, e o sumo sacerdote entrava, e aquela nuvem de glória vinha naquele lugar, no Santo dos Santos, eles não estavam vendo nada, só vinham aqueles trovões, naquele lugar, e o sumo sacerdote estava lá dentro, eles esperando se os seus pecados seriam perdoados, queriam estar diante de um Deus que estava tão longe, um Deus tão poderoso. Eles queriam estar nesse lugar, não poderiam. Agora Jesus vem e rasga o véu e nós ficamos longe. Muitas vezes não dá para entender isso. Confesso para vocês. Nós não buscamos mais esse Jesus que fez romper o véu. Nós não vamos o encontrar toda a viração do dia ou toda a manhã, orar, se encontrar com Ele. Por quê? Porque nós não temos mais saudades de estar com Ele. Porque nós não damos mais importância para os momentos com Jesus, os momentos de oração. As reuniões de oração muitas vezes estão com poucas pessoas. Por quê? Porque nós não temos mais paixão por estar com Ele, não amamos mais da mesma forma, não o tememos, não o respeitamos, fazendo as coisas que nós queremos. Não o consideramos mais como alimento para a nossa vida, o pão diário, a água que nos sacia. Por quê? Perdemos o primeiro amor. Por quê? O véu foi rasgado, a presença está aberta. Agora não temos mais dificuldades para estar nesse lugar, porque nós não estamos e não buscamos essa presença. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, também é o nosso amigo. Ele é o noivo que nós cantamos aqui. Uma noiva não tem que ter medo do noivo, correr dele, rejeitá-lo. Quando ele bate a porta, ninguém abre. Nós cantamos, eu abro a porta. Quando você bater, eu vou abrir a porta. Nós precisamos lembrar do que nós cantamos. É a realidade. Ele está todo o tempo batendo no meu coração, no seu coração, na minha casa, na sua casa, para que nós
para nos chamar a atenção, para Ele ficar perto de nós, e nós muitas vezes não o vemos, não o queremos, o rejeitamos. Por quê, queridos? Por que as minhas orações não sobem mais como um incenso agradável, se elas subirem, né? Porque muitas vezes eu nem dou elas para que elas subam, elas ficam guardadas dentro de mim. Por que eu não me busco manter cheio do Espírito Santo, numa presença diária e constante com Ele? Por que eu não lembro quem eu sou, tão frágil, tão pequeno, tão pecador, tão muitas vezes inútil e dependente desse Deus? Por que eu não lembro que eu sou fraco? Por que eu não consigo muitas vezes reconhecer, eu e você, reconhecermos as nossas fraquezas, a impotência diante da vida, diante das coisas? Nós não acrescentamos nenhum segundo de vida na nossa vida, se nós quisermos, com todo o dinheiro, com todo o recurso médico que nós possamos ter, nós não acrescentamos se Deus não quiser. Porque nós lembramos, né, que nós somos imerecedores do seu perdão e que sem Jesus e dessa obra que rompeu o véu, nós não somos ninguém e nós dependemos de estar ao encontro desse Deus, buscar essa presença todos os dias, senão nós não vamos suportar. Amados, precisamos voltar aí de novo a esse deserto, a esse tabernáculo. Queria lembrar vocês, quando eles montavam esse tabernáculo, esse lugar, essa igreja móvel que eu falei, faziam tudo o que eles faziam, a hora que a nuvem andava, eles tinham que desmontar tudo e carregar para um outro lugar. Eu creio que esse desmontar, esses levitas, esses sacerdotes que somos nós hoje, não são só aqueles que estavam lá, desmontar aquele templo pesado. Você imagina carregar só uma cortina daquela que tinha, né, 12 camadas, 12 centímetros com 4 camadas, super pesada, aqueles palanques, aquelas coisas, tinham que carregar para o deserto até um outro lugar onde Deus falava, é aqui que vocês vão construir de novo. Aquilo é para mostrar quão pesado é o pecado, quão difícil é andar daquele jeito, quão difícil era para eles aquilo tudo. Eles entendiam como difícil é estar, mas hoje nós não temos dificuldades mais, nós vivemos no tempo da graça, tudo é mais fácil, e por que nós deixamos tudo difícil? Parece que esse Jesus está muito longe, está inacessível a nós, porque Ele nos fez livres, Ele nos trouxe para perto dEle e resgatou esse relacionamento para sermos amigos dEle. O véu já foi rasgado, Deus rasgou o véu por você. Deus não suportava ver as pessoas longe dEle e trouxe Jesus para que isso fosse feito. E quando rasgado o véu, nós entrarmos nessa presença, nós íamos encontrar o nosso Salvador, o nosso amigo, o Filho de Deus, o presente do céu, crucificado, por mim e por você. Mas eu pergunto, por que nós nos deixamos sozinhos? Por que nós deixamos Jesus sozinho? Se Ele veio resgatar o relacionamento que nós tínhamos perdido. Com certeza Deus se lembra da nossa indiferença. Eu fico imaginando às vezes o pensamento de Deus. Talvez Deus pense, quando eu tinha um relacionamento no Éden com eles, todo dia, eles resolveram sair da minha presença, fazer diferente. E agora, pelo meu amor, através de Jesus eu venho e eu pago um alto preço novamente para nos tornarmos amigos, nos relacionarmos de novo e eles se afastam de mim. Por quê? O que você pensaria, querido, de um relacionamento assim? Quando você tem tudo e você rejeita esse relacionamento, você gostaria de estar com essa pessoa? O que Deus pensa de nós? Por que será que muitas vezes muitas pessoas não vivem o melhor de Deus? Por que será que muitas vezes muitas pessoas não têm um descanso na sua vida, uma calmaria, vivem sempre em tribulação, não vivendo a plenitude que Deus diz que tem para nós? Porque muitas vezes nós o deixamos sozinho. Aquele que tem todos os segredos para nos contar,
nos mostrar o caminho que devemos seguir, as pegadas que devemos pisar, por onde andar, o que fazer, nos dando sabedoria, nos iluminando o caminho para que nós possamos andar e não tropeçar. Nós não estamos nem aí para Ele. Nós queremos fazer do nosso jeito. Será que Deus já não te deixa de uma forma tão tranquila, porque Ele sabe que no primeiro momento você vai fazer da sua forma? Você vai fazer do seu jeito, como fizeram lá atrás, Adão e Eva. Queridos, entretanto, há um jeito certo que nós precisamos nos chegar, não só nos achegar, mas nos achegar, assim como esse sacerdote, como eu falei, um nível de santidade. Você precisa viver a santidade na sua vida, um tempo de separação para Deus, para que nós não sejamos consumidos como aqueles sumos sacerdotes que entravam na presença e eram mortos, eles tinham que ser puxados por uma cordinha, porque ninguém poderia entrar, senão seria morto também. E o povo permanecia distante e aguardando. Fico pensando, será que nós temos medo de entrar na presença de Deus muitas vezes por sermos consumidos? De medo? O que Deus pensa de mim? Por isso nós precisamos entrar de uma forma correta, do jeito correto. Assim como o sumo sacerdote tinha que se preparar para entrar. Eu já estou acabando, que nós temos ceia hoje. Podem subir, pessoal, por favor, já ir subindo. Hoje todos nós somos sumos sacerdotes, cada um tem o acesso a Deus a hora que quiser, a presença de Deus. Mas eu preciso andar em santidade, em temor, em zelo, mãos limpas e coração puro. É assim que os sacerdotes deveriam entrar, mãos limpas, justas e coração limpo, coração santo diante de Deus. Uma adoração agradável precisa sair de mim e de você. O sacrifício vivo, santo e agradável que Deus pede. Queridos, foi por um alto valor que Jesus morreu por você, por mim. Foi por um alto valor. Jesus saiu do céu. Deus deu o seu príncipe do céu, o seu filho amado, o único filho, para morrer por você e por mim. Ele nos deu isso para estarmos perto dele novamente. Por favor, não deixe mais Jesus sozinho. Nós não podemos deixar Jesus sozinho, com livre acesso, aberto por tudo que Ele fez, para essa presença dEle estar conosco a hora que nós quisermos, e nós o rejeitarmos novamente. Nós não podemos mais fazer isso. Hoje precisamos entrar, jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, precisamos entrar agora nesse lugar, no Santo dos Santos, onde Jesus está, sem véu. Não há barreira para você, não é o seu pecado, não é o que você fez no passado que vai te impedir de estar diante dele, não é isso. É o nosso arrependimento, é arrependermos de quem nós somos cada dia e colocarmos a nossa vida diante desse Deus. Tendo livre acesso a Jesus, ao seu Espírito, acesso a Deus, recebemos o perdão dEle, a paz, a cura, o milagre, a vida, a libertação. Não precisamos costurar o véu mais. Você não precisa mais costurar esse véu. O véu foi rompido. Ele já foi rasgado por você e por mim naquela cruz. Amém? Feche os seus olhos. Se coloque diante dele. Tudo aquilo que estava impedindo, talvez, o seu relacionamento com Jesus até agora. Eu gostaria que você colocasse diante dele e pedisse perdão. Se arrependesse de tudo aquilo que tem te separado dessa presença. Para viver algo novo. Para viver um tempo novo. Uma esperança nova. Uma presença genuína com um amigo verdadeiro. Jesus.